Boa tarde a todos, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer aí na figura do Sérgio Fausto e da Denise Agger, né? O convite da Fundação Fernando Henrique e da Fundação Bravo, parabenizá-los pelo ciclo, né? Que, né, ainda vai longe. Ao professor Humberto, que já é né, um parceiro aí de longa data, e o prazer de estar compartilhando esse momento aí com vocês, com a professora Sônia e com o Hans, que é meu colega de infortúnio e né, também né, porque a gente acaba gostando muito do que faz, né, e se envolve muito no que faz, e o Hans tem mostrado isso com brilhantismo. É, eu queria aproveitar esse espaço, como nós estamos falando, nós vamos falar um pouco também de região metropolitana, que foi a colocação que se fez no início. Queria realmente pontuar, jogar um pouco os números de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, como paulistas, né, Sérgio? A gente sempre faz isso para impressionar um pouco a plateia, porque dá aquela, né, você situa um pouco. Às vezes impressionar mal. Impressiona mal, em geral impressiona mal, né? Mas mesmo em São Paulo, e principalmente em São Paulo, acaba sendo importante porque a gente às vezes discute questões ligadas à cidade e à região metropolitana, esquecendo do que nós estamos falando, na verdade, em termos de espaço urbano, espaço humano, espaço, né? E do desafio que isso significa, então eu sempre pontuo um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho do que eu vejo como desafios do SUS e do papel das parcerias nisso, e aí aproveitar a presença da professora Sônia e fazer aqui uma provocação e propor a terceira onda da reforma sanitária, da qual ela é uma das grandes lideranças da primeira e da segunda. Eu gostaria muito de provocá-la com a terceira, se couber uma provocação. Mas São Paulo e a região metropolitana, São Paulo realmente são cidades, é um desafio imenso, como é um desafio o Rio e todas as regiões metropolitanas brasileiras. Mas a cidade de São Paulo, por exemplo, sozinha tem mais de 11 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, uma cidade-estado, né, como é a cidade do Rio, é uma cidade que hoje ela tem o absurdo de 6 milhões de veículos circulando na cidade, e aí não há rodízio que resolva, não só em termos de mobilidade urbana, como em termos de saúde da população. 6 milhões de veículos queimando, né, combustível fóssil naquela cidade, mesmo que metade num dia, metade no outro dia por conta do rodízio, é algo insustentável. 3 milhões e meio de imóveis, o que é um pesadelo logístico quando a gente faz combate epidemiológico tradicional, porque no Brasil nós ainda discutimos o combate epidemiológico casa a casa, né? Já tem robozinho fazendo as coisas, mas nós temos que fazer visitação domiciliar 3 vezes por ano em cada domicílio, né? Então, são coisas assim interessantes a gente lembrar nesses momentos. E aí a população e o PIB da cidade, que são, né? Em compensação, dentro da cidade de São Paulo, nós temos 1 milhão e 200 mil habitantes em subhabitação, né, que os especialistas e acadêmicos chamam de aglomerados subnormais de habitação, mas que são os nossos cortiços, as nossas favelas e outros que tais. É uma população maior do que a minha cidade natal, que é Campinas, que continua por volta de 1 milhão de habitantes. Espero que não passe disso por muitos anos para tentar ter uma chance. A região metropolitana de São Paulo acompanha, né, de uma forma ou de outra, o gigantismo da cidade, da própria cidade de São Paulo. Ela tem 39 municípios, quase 20 milhões de habitantes. Se for, também uma população que só é menor do que a do próprio estado de São Paulo. Mas óbvio que a cidade de São Paulo é o grande polo de atração e o grande polo de problemas. Quando a gente olha especificamente para o setor saúde, que é do que nós vamos falar um pouquinho hoje, basta ver a quantidade de equipamentos aqui. Esse aqui projeta? Projeta. Nós temos na região metropolitana alguma coisa em torno, quase 20 mil equipamentos de saúde, e aqui eu estou falando de equipamentos em geral, né, todos eles. E 14 mil estão na cidade de São Paulo. Quando a gente olha só os hospitais, e aqui eu também falo do total de hospitais, né, especializados, gerais, etc., nós temos mais de 300 hospitais na região metropolitana de São Paulo, sendo 200 na cidade de São Paulo. Então, é inevitável que quando você fala
na construção do sistema, o gigantismo da região metropolitana está colocado e o poder de atração da cidade de São Paulo também é evidente. Feita esta colocação muito, né, assim, pontual do que é a área da qual nós estamos tratando, eu queria pontuar um pouco esses desafios do SUS, sempre, né, desafios da maneira que eu os vejo, né, e ligando um pouquinho com as nossas questões. Não tem como não falar do financiamento, desculpem, né, é uma ação que vai, mas não há como não falar de financiamento, e eu queria também, muito rapidamente, falar de acesso, modelo de regulação, modelo de gestão e governança do SUS em relação com o setor privado. A questão do financiamento, o Hans fez uma menção ao PIB, que é a menção que a gente faz geralmente, e houve um crescimento no PIB da saúde no Brasil, mas eminentemente na parte pública dele, pelo crescimento dos investimentos de estados e municípios. Eu vou mostrar isso num gráfico a seguir aqui. Mas eu gosto muito mais, para provocar deste quadro aqui, que é o relatório da OMS de 2011, com dados de 2008, mas que não me parece que tenham mudado muito do ponto de vista do mundo. Aqui é uma relação, Sérgio, dos gastos públicos em saúde como razão dos gastos públicos totais desses países. Então, não é do PIB, não é do... Né? É o que gasta em saúde em relação a tudo que os governos gastam. Nós estamos aqui numa desonrosa penúltima colocação nesse grupo que eu coloquei. Veja que eu coloquei os BRICS aqui no final, né? Nós temos China, Rússia, Brasil e Índia, né, como últimos colocados aqui. A média dos países, principalmente daqueles que a gente diz que o nosso sistema de saúde copia, né, como o inglês, etc., etc., estão aqui nos 15%. Né? 15%, 16%, 17%, olha, Canadá acima dos 15%, França, Chile, Portugal, mesmo os Estados Unidos com aquele sistema privatista e, né, curativista que eles têm, chegam aqui perto dos 20%. E nós, em gastos públicos em saúde, e nós estamos aqui com 6%, num crescimento muito grande. O problema do financiamento do sistema, ele se expressa aqui. Esta barra azul expressa a participação federal no financiamento do SUS desde o ano 2000, na implantação da emenda 29. Naquele momento, o orçamento do Ministério da Saúde, esse número aqui, para quem gosta ele é real de 2010, deflacionado pelo IGPDI. Isso daqui é um trabalho que o Ministério da Saúde acabou de lançar, coordenado pela Fiocruz, Brasil Saúde em 2030. Essa tabela fantástica está ali num dos artigos, acabou de sair esse material, é recentíssimo, está super atualizado, inclusive. Mas vocês vejam que a participação do federal, ela cai de 59%, 60% para 44% em 2010. Isso fica muito visível aqui, né? O que aumenta a participação dos estados e a participação dos municípios. Então, o próprio crescimento do PIB público nesse período se deu por conta de estados e municípios que investiram mais dinheiro, enquanto o nível federal desfinanciou ao longo dos tempos. Isso é muito cruel. Esse desfinanciamento tem efeitos trágicos na montagem, na gestão do sistema de saúde. Basta olhar um pouco o que acontece na região metropolitana de São Paulo. O recurso federal, isso aqui é ano de 2010, o recurso federal transferido para os 39 municípios da região metropolitana foi de 2 bilhões 300 e picos. E este é o único recurso com capacidade redistributiva, com capacidade de equalização, porque os recursos municipais, cada um, né, aplica o recurso municipal no seu próprio município. Então, a cidade de São Paulo aplicou 4 bilhões e 247 de recursos próprios, os outros municípios somados aplicaram 2 bi e 900 praticamente, e a União aplicou 2.300, isso vem caindo. E este é o único recurso capaz de dar liga num sistema. Então, hoje o Ministério da Saúde tem regulado muito, mas ele tem financiado pouco. E no Brasil, do jeito que nós construímos o sistema, regular sem financiar não tem funcionado.
há anos que não funciona e continua não funcionando. Aqui, óbvio, né, alguém já deve ter notado aqui que falta o Estado, né, o nível estadual. Porque o nível estadual desapareceu na construção do SUS ao longo do tempo organicamente. Acho que a luta da reforma sanitária era tão municipalista que sumiu com a instância estadual em algum momento. Ela não tem obrigação de financiamento aos municípios. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o Estado tem equipamentos de saúde que atendem a população paulistana e geram um investimento, geram um gasto do Estado de São Paulo de quase 3.800 por ano. Mas não é um gasto completamente integrado com o gasto do município e com o gasto federal. Então você é um sistema absolutamente desagregador. E o único fator agregador seria o financiamento federal que vem minguando, né? E não se pode exigir dos gestores estaduais, dos gestores municipais, que eles, além de discutir o assunto, coloquem recursos diretamente para atender outras regiões os seus vizinhos mais diretamente. Um outro problema que nós temos e que afeta a gestão na região metropolitana e nas capitais, né, é a fragmentação das linhas de cuidado sem um sistema de regulação unificado. O SUS é único porque o gestor é único no mesmo espaço geográfico, esse é o conceito, mas não funciona no mundo real. E essa é uma discussão que vai ter que ser travada em algum momento. Hoje você tem o município como responsável pela atenção primária e nas grandes cidades ele avança para a média complexidade, não há como, ele avança para o diagnóstico por imagem, ele avança para cirurgias de maior complexidade, até porque o Estado às vezes tem a rede, mas elas não se complementam. Agora, isso não tem regulação única. O que significa regulação única? Quem é o dono da vaga? Tudo bem, nós todos defendemos a importância da prevenção, do programa de saúde da família, perfeito. Nós temos na cidade de São Paulo 1.200 equipes, 4 milhões de pessoas cobertas, o ângulo já subiu para 30%, maravilhoso. Quando você localiza um problema, né, de saúde, você tem a unidade básica. Quando ele sobe e necessita de um especialista, começa a ter a dificuldade porque você não tem as especialidades reguladas. É difícil ele sair de uma unidade básica com uma consulta marcada para um cardiologista. É difícil ele sair do cardiologista com um exame marcado para o cardiologista. E é difícil ele sair desses dois com um eventual procedimento cirúrgico ou outro, já num hospital que não é mais regulado pelo município. Isto tudo aqui não conversa um com o outro em lugar nenhum do país que eu conheça. Mesmo com as boas relações políticas das várias instâncias de governo. Em São Paulo, nós não temos problemas de embate da esfera estadual com a esfera municipal há muito tempo. E este problema não se resolve. Porque nem as secretarias estaduais de saúde são donas das vagas, né? Cada sistema é mais ou menos, né, independente, autônomo. Nós vivemos uma certa balcanização do nosso sistema, o que gera um desperdício absurdo, tá? Absurdo, sobre qualquer aspecto que a gente olha. E eu vou mostrar uns aqui, né, que eu bato, né, sempre que eu posso. No caso da modernização da gestão, e aí acho que a gente entra um pouco nesse gancho do papel das parcerias em relação a isso, eu acho que, né, o que nós temos defendido em São Paulo é que o fator de sucesso é romper os falsos dilemas. A gente tem vivido na discussão da saúde essas duas grandes perguntas. Mais dinheiro ou mais gestão? Primeiro mais dinheiro ou primeiro mais gestão? Isto é uma fraude. Não tem outro nome, isto é uma fraude. Porque é impossível você melhorar a gestão sem ter mais dinheiro e não adianta ter mais dinheiro sem melhorar a gestão. Então, essas coisas têm que caminhar juntos e nós temos que discutir de onde vem o dinheiro e o que é mudar a gestão ou melhorar a gestão. Que aí, como o Hans colocou muito bem, o que é melhorar a saúde? Do que nós estamos falando, afinal de contas? Então, tem que abrir esse debate com um pouco mais de... né? A outra é um dilema que acho que é menos colocado, mas ele está visível em todos os debates, é se o SUS é público ou o SUS é estatal. Tem uma diferença imensa, né? Eu, particularmente, brinco com todos os meus amigos sanitaristas que o SUS foi pensado para ser estatal.
tudo que eu li, tudo que eu vi, os documentos, né, era para ser estatal. Na Constituinte, foi necessária uma concessão ao mundo real, porque ou privatizava tudo que tinha de rede privada de saúde nesse país, né, ou tinha que fazer uma concessão, e a concessão foi feita. E foi uma maravilha, né? Juntou, tudo foi para o Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de passar pelo Ministério, não muito depois dessa junção geral, a junção da FUNASA, por exemplo, aquele absurdo, né, de juntar 4 instituições numa só, e fiquei com a impressão, vocês me perdoem a expressão, porque como eu não sou acadêmico, eu me permito o rabo balançou o cachorro. Quer dizer, ideologicamente, o SUS venceu, o SUS da reforma sanitária, da medicina preventiva, o corpo continuou sendo INAMPES, não tinha uma vírgula diferente. E aí, metade ou mais do que o SUS fornece à população é contratado na área privada. Continua assim, mesmo em cidades como a cidade de São Paulo, que tem talvez a maior rede de unidades públicas desse país, mesmo proporcionalmente à população. A Secretaria Municipal de Saúde contrata 30 hospitais privados para atendimento da população. E nós temos 18 hospitais municipais com mais de 3 mil leitos. E ainda contratamos a rede estadual. Então, essa discussão se é público ou ele é, sem dúvida nenhuma, público, né? Mas, particularmente, eu acho que em nenhum lugar ficou escrito, né, na lei que ele é estatal. Isso faz toda a diferença quando eu entro na discussão das OS e outras formas, né? Porque se nós vamos romper esses paradigmas, eu tenho que trabalhar com a visão de que eu preciso de mais recursos e de mais gestão. Mais recursos, no caso de São Paulo, a gente triplicou o valor nominal e aumentou em 33% acima do limite constitucional. Nós já estamos chegando aqui em 20%. Na emenda 29, tirando o que você não pode computar, nós temos um hospital do servidor público municipal, por exemplo, que consome 200 milhões de reais por ano, atende o SUS no pronto-socorro, é a maior porta de entrada do SAMU na cidade de São Paulo, e não entra nessa conta, assim como não entram os aposentados. Imagino que no Rio aconteceu, se a gente somar tudo, chega nos 23, 24, tá? Que é o que o pessoal da área financeira faz, né? Na briga orçamentária. Na questão do que melhora na gestão, de novo, essa linha que, né, reforça o que nós temos colocado sempre que podemos juntos, né? A parceria sempre foi uma marca do setor saúde. Só que a mais tradicional se dava no convênio, né? O programa de saúde da família, por exemplo, foi todo ele montado através de convênio. Aliás, no caso de São Paulo, continua sendo, né? O que acontece aqui? Nós, através de uma legislação específica que foi aprovada em 2006, nós criamos uma lei municipal de organização social, que não é a federal. Há uma discussão, o professor Humberto participou muito disso. A lei federal continua com uma DIN, né, com uma ação de inconstitucionalidade, e o voto de relator foi do ministro Aires Brito, que fez uma série de reparos. Na nossa lei municipal, nós tivemos a oportunidade de acolher os reparos do ministro Aires. Todas as questões que ele levantou, processo seletivo, não discricionariedade da qualificação de OS, etc., 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 nós tivemos a oportunidade de contemplar na lei municipal, né, porque ela já é posterior ao voto e, portanto, se adaptou. E em 2007 aprovamos a legislação da parceria público-privado, que aí é uma outra coisa, aí é uma licitação para uma concessão administrativa na área da saúde, como já existem nos aeroportos, nas estradas, uma série de coisas. Nós propusemos uma legislação na área da saúde e um projeto nessa área. O processo em São Paulo cresceu muito rápido. Nós tivemos as primeiras OS qualificadas em 2007 e hoje chegamos já em 29 contratos de gestão. Também num processo seletivo de shortlist. Nós temos 31 entidades qualificadas, também não é a Secretaria de Saúde, é um sistema, né, similar ao do Rio, e a gente faz um processo seletivo público entre as OS qualificadas, e isso é que define qual a OS que vai ter um determinado contrato. Este modelo nos permitiu, em 8 anos, expandir
quase dobrar a rede de unidades próprias da Secretaria de Saúde. Elas eram 545 em 2004 e hoje elas são 945 e contando, porque nós continuamos inaugurando algumas unidades. Só a rede de AMAs, que são as nossas unidades de pronto atendimento, 100 delas 12 horas, de segunda a sábado, as outras 20, 24 horas, só elas hoje atendem mais de 10 milhões e meio de consultas de emergência de baixa complexidade, de atenção básica por ano. Só essa rede. Então, nós demos um salto, né, imenso nas unidades. Toda a expansão foi feita com parceiros. Toda ela. Inclusive a força de trabalho correspondente. Então, o processo em São Paulo, ele chega num nível onde todas essas áreas demarcadas aí no mapa, elas são objeto de contrato de gestão, onde progressivamente todas as unidades de saúde próprias, né, vão passando para o gerenciamento dessa unidade parceira. A mais antiga está nessa região da cidade aqui, que é a Zona Leste de São Paulo, onde nós fizemos um hospital municipal, e onde esse hospital e 40 das 44 unidades próprias dessa região estão com a mesma organização social, o que faz com que ela, por orientação nossa, faça o fluxo de referência e contra-referência dos atendimentos e dos pacientes. O crescimento hoje, entre unidades de saúde propriamente dita e serviços, né? Hoje nós temos quase 800 unidades de serviço em modalidades de parceria, seja contrato de gestão, seja em convênio. E depois de ter feito, talvez, o mais ousado plano de cargos e salários para os nossos 43 mil servidores públicos dos vários regimes estatutários do setor público. Mas hoje nós temos 34 mil trabalhadores da saúde com vínculo com os parceiros. Essa expansão nos permitiu passar de 16 para 26 milhões as consultas à população e a reduzir razoavelmente a desigualdade na cidade, porque como você tem uma tragédia do gestor, né, o Hans, o tempo do gestor público, é o tempo entre a decisão e a ação. Muitas vezes nós, gestores, recebemos uma série de insumos, olhamos e falamos assim, temos que fazer alguma coisa aqui, e saímos a campo para fazer. Demora tanto, que quando você consegue fazer, alguém olha e fala assim, quem foi o imbecil que resolveu fazer isso aqui? Porque o mundo mudou de um jeito no período que você fez, que o que você fez ali não adianta absolutamente mais nada na realidade. A diferença de trabalhar com um parceiro que tem regime privado submetido à gestão do poder público, do dirigente público, é que ele constrói, implanta e faz o que você quer, no tempo que você quer, se você tiver orçamento para cobrir, e na velocidade que a iniciativa privada permite. Então, nós colocamos essas unidades todas novas na periferia da cidade de São Paulo. Tem várias apresentações aí que dão detalhe, mas eu gosto de mostrar muito este dado aqui do coeficiente de mortalidade infantil, onde de 2004 para 2010, nós passamos de 15 distritos com menos de 10 no coeficiente para 36 distritos com menos de 10 no coeficiente, do total de 96 distritos da cidade de São Paulo, e reduzimos muito. Vocês vejam a coloração aqui nas periferias da cidade, não sei se dá para lembrar aquele mapa da subhabitação, é este mapa que nós estamos falando, né? A rigor é desse mapa que nós estamos falando. A partir da experiência bem-sucedida, na nossa opinião, das OS, nós trabalhamos um projeto de parceria público-privado, envolvendo 12 hospitais e 4 centros de diagnóstico por imagem, um investimento de R$1 bilhão, mas num modelo onde só os serviços não clínicos estão incluídos na PPP. É um modelo, não é uma questão ideológica, é uma questão de mundo real. A Bahia optou por uma concessão integral, a Bahia é o único PPP na saúde em funcionamento. O Sola teve a oportunidade de participar conosco nesse seminário e dar detalhes. Ele optou por uma realidade dele.
Em São Paulo, a nossa decisão foi não ter o serviço clínico na PPP, primeiro porque nós já temos 12 hospitais municipais que estão incluídos na PPP com regime de funcionalismo, mesmo que em sistema de CLT. Segundo, nós temos um modelo de OS. Então, a intenção final do nosso modelo é trabalhar com uma coisa que vai ter o investidor privado com uma concessão de até 15 anos, construindo, equipando o hospital e depois tendo a concessão dos serviços auxiliares, né? Não dos serviços clínicos, e uma OS gerenciando esse hospital novo na parte clínica e nos ajudando, inclusive, a gerenciar o contrato de serviços desse parceiro. Então, nós vamos colocar 2 entes privados trabalhando no mesmo espaço privado, ambos sobre gestão do Estado, mas uma concessão de 15 anos que o investidor colocou recurso, o outro na OS, que tem inclusive a prerrogativa do gestor público mudar a qualquer momento, porque o orçamento é da municipalidade. Para encerrar, eu queria provocar as questões de modelo de governança. Então, assim, só para voltar um pouco, resumindo o que eu estava colocando. Quando eu tento colocar mais recurso e mais gestão, mais recurso, o município, todos os municípios chegaram no limite. Esse recurso só tem um lugar para sair, que é a União. O que não significa impor, não estou discutindo nada disso. Né? Mas faltam pelo menos 150 bilhões de reais na área pública do país. E esse dinheiro vai ter que ser discutido pela sociedade. A discussão é, tendo esse dinheiro, o que fazemos, como usamos esse dinheiro para que cada real, como disse o Hans, gostei muito cada real produza o melhor resultado o mais rápido possível. Eu não tenho dúvida, sem desvalorizar o funcionalismo, sem desvalorizar a administração direta, tem que, mas a maneira de fazer isso mais rápido e com um custo racionalizado é através de parcerias, isso eu não tenho dúvida. Quanto ao modelo de governança, nós vamos chegar na terceira onda, professor, porque nós criamos um modelo onde todos os atores são independentes. O município é independente, o Estado é independente, a União manda pelo dinheiro. Mas tudo tem que ser decidido pelo consenso. Consenso que envolve dinheiro, aí as reuniões do SUS são intermináveis. E elas chegam a bom termo quando nós falamos de regulamentação. Regulamentar isso. Quando fala, por exemplo, em aumento do teto, primeiro que só aumenta se o Ministério da Saúde puser dinheiro. Aí ele diz, vou aumentar 1 milhão o teto. Vocês decidam aonde vocês vão colocar esse 1 bilhão. E isso é um modelo de governança. Um modelo de governança de um sistema que tem que ter prontidão. De um sistema onde, quando vem uma pandemia, você tem que responder à pandemia. Você não tem como ficar discutindo. Então, esse modelo nosso de governança, ele é legal. O papel do gestor, principalmente das grandes cidades, ele continua indefinido. A Secretaria Municipal de Saúde, afinal de contas, é o quê? Prestadora de serviço ou gerenciadora do sistema? Isso tem consequências práticas. Quando o hospital municipal presta serviço para o SUS, o Ministério da Saúde continua dizendo que o valor pago é repasse federal, e não é. É prestação de serviço do município e o município devia poder usar como quer. Por que eu cito isso? Nós, para manter a governança na cidade de São Paulo, aquele, vamos dizer, o excedente da emenda 29, que hoje significa mais ou menos 1.600 bi, nós apostamos no modelo de organização social. Não tem um centavo federal no nosso modelo de parceria. Exatamente porque não tem governabilidade, porque não tem governança. Então, para você poder montar e fechar o sistema, nós temos que discutir o papel de cada um e quem é provedor de cada um. Na questão do setor privado, primeiro, nós temos um setor privado cujo prestador expande sem dar satisfações ao SUS. Na cidade de São Paulo, o SUS perdeu 1.117 leitos em 10 anos, por motivos diversos. E o setor privado ganhou 2.800 leitos em 10 anos, também por motivos diversos. Então, é uma realidade que está colocada. A saúde suplementar compra serviço com mais vantagem em relação ao SUS. Um hospital, se tiver que decidir entre vender para o SUS, atender o SUS ou atender o setor privado, se ele puder, ele atende o setor privado e o SUS fica sem esse atendimento, que é o que acaba acontecendo. O modelo de medicina do setor privado é porta aberta
e curativista. Em cidades como o Rio e São Paulo, que mais da metade da população tem plano, quem não tem plano quer que o SUS seja a porta aberta também. A maior reclamação das pessoas é bater numa UBS e ter o absurdo de não ter um cardiologista para atendê-lo, porque ele não foi lá para qualquer coisa, ele foi lá para ser atendido por um cardiologista, porque o vizinho dele tem plano de saúde e vai ser atendido por um cardiologista. Então, esse relacionamento com o setor privado é pernóstico nesse aspecto. E o SUS convive, o Hans e eu, com o usuário surpresa. Ele tem que planejar a rede para 6 milhões e picos de habitantes, e nós para 11 milhões e picos de habitantes, e aí no meio, metade usa e metade talvez use. Mas todo o planejamento que tem que ser feito é para todos, e nós não conseguimos saber quem é o usuário de plano de saúde na cidade. Para finalizar, o desperdício que eu estava dizendo antes. O que o desperdício gera? E eu uso sempre o exemplo de São Paulo, que é para não provocar ninguém. Não por conta... Vai falar, não, você está falando do vizinho. Não estou falando do vizinho, estou falando de casa. O padrão para planejamento de tomógrafos do Ministério da Saúde é de um equipamento para cada 100 mil habitantes, lá da portaria 1101. São Paulo, portanto, precisaria de algo em torno de 115 tomógrafos. A cidade tem 247 tomógrafos funcionando, fora os que estão quebrados. Mas só 62% deles atendem o SUS. Dos 62 que atendem o SUS, 27 são privados contratados pelo SUS para atender a população gratuitamente. No caso da ressonância, 1 para 500 mil, 23 tomógrafos, né, com alguma margem aí de regionalização, você podia chegar a 25, talvez a 30, nós temos 112 tomógrafos, equipamentos de ressonância funcionando na cidade de São Paulo. Tem 2 ou 3 vezes mais do que o Canadá. E tem só 23 atendendo o SUS, dos quais 13 são privados contratados para atender o SUS. Isso aqui é o mundo real, gente. Isto aqui é o mundo real do desperdício na saúde. Eu sou, assim, um militante anticorrupção. Agora, vamos falar do dinheiro que é jogado pela janela aqui, tá certo? Porque nós precisamos abrir essa caixa de Pandora que hoje nós continuamos tendo um sistema definido pela demanda, definido pela oferta, não pela demanda. E eu não sou privatista, não quero estatizar o setor privado, pelo contrário. Agora, eu acho que nós temos, entre os desafios que estão pela frente, e aí que eu brinco com a terceira onda, porque em 98, 2000, o SUS vira uma realidade, né? Em 2000, vem a emenda 29 e a regulamentação do setor de saúde suplementar, que acaba completando os sistemas. O que funcionou não é outra discussão, mas isso é o arcabouço jurídico. Eu chamo de terceira onda, a gente rediscutiu o conceito de Sistema Nacional de Saúde, onde você tem um ajornamento do nosso sistema de saúde à realidade que se construiu no país após o SUS, e após a regulamentação, e após a estabilização da economia, e após uma série de coisas que nós temos vivido ao longo do tempo. Parece que nós continuamos construindo o SUS do passado, construindo o SUS que foi a luta da reforma sanitária, não o SUS desse mundo que nós estamos vivendo aqui hoje. E eu vou deixar essa lista para depois, né, porque o tempo já mais do que estourou, o Sérgio já me olhou feio aqui umas 2 vezes, pelo menos. E aqui tem uma série de colocações que são bem decorrentes do que eu conversei agora, do que eu vinha comentando. Agora, a provocação que eu tenho colocado é esse ponto final aqui. Eu não sou e né, não consigo nem ser um estudioso, mas eu tenho procurado alguns dados de pesquisa. Eu não achei outro país das dimensões brasileiras com duplo sistema de saúde e duplo acesso ao sistema. Todos os que eu achei, de uma forma ou de outra, o cidadão opta por um ou por outro, né, os poucos que eu olhei. Ou não tem opção, por exemplo, como na Inglaterra, que só tem o público, porque não tem o privado, não tem como optar. No Canadá, na Espanha, por exemplo, você tem um mecanismo que os servidores públicos optam por um sistema segurador a cada 2, 3 anos, então, ou ele fica no sistema público ou no sistema das MAFRES, lá da seguradora. Talvez algo parecido com o que o Chile teve com as ISAPRES, onde o trabalhador escolhia se ele queria ficar num regime. Eu não estou fazendo juízo de valor de nenhum deles, mas eu não vi nenhum que tenha a realidade do brasileiro.
todos têm cobertura do SUS, e quem tem plano de saúde tem a segunda cobertura, que é a cobertura do plano de saúde. Apesar de da renúncia fiscal em relação a planos de saúde e outras questões, está batendo em 15 bilhões de reais por ano, segundo os estudos mais recentes do IPEA, e apesar de 84% dos planos de saúde serem coletivos, empresariais, e, portanto, estarem embutidos no preço de cada, sei lá, qualquer coisa que a gente consuma nesse país tem lá um fator pagamento de plano de saúde embutido ali. E nós temos um sistema onde nós obrigamos o setor privado a dar atendimento integral. A nossa lei de 98, ela hoje, se ela funciona ou não é enforcement, mas o que está lá na lei é que não há exclusão nem nada, não, a única diferença entre um plano e outro hoje, as únicas diferenças por lei são hotelaria e tamanho da rede. Se é municipal, se é estadual, se é nacional, se a hotelaria é só por lei, não há nenhuma outra. Qualquer outra que haja é contratual, até porta de entrada, clínica, etc. Então, nós obrigamos o setor privado a dar cobertura integral, eles lutam contra isso até hoje, eles não desistiram até hoje. Você vai olhar tudo que está para votar no Congresso, tem uns 20 projetos lá acabando com isso, e, no entanto, nós não rediscutimos o que se faz com o cidadão que tem o plano de saúde e tem a rede básica. E tem o SUS, nem para efeito de planejamento. Eu cheguei a desenvolver uma discussão onde defendi que quem tem o plano de saúde, enquanto tem, e naquilo que o plano cobre por lei, ele não tem a cobertura do SUS, ele tem a cobertura do plano. Com o mesmo número de cartão de saúde, intercambiável a qualquer momento. Ele pode, inclusive, sair de um e voltar para outro. Não é retirar o direito de nenhum cidadão brasileiro a ter o SUS, mas é permitir que o gestor faça uma priorização às claras, porque hoje você faz uma priorização epidemiológica. Você presume que nas regiões de maior risco epidemiológico é onde também tem menos usuários de plano de saúde e, portanto, mais usuários do SUS, é onde você vai lá e investe. Pode não ser verdade, porque tem o plano coletivo. E você podia estar obrigando os planos de saúde a dar um outro tipo de atendimento lá. Mas isso é uma provocação complicada de fazer nesse período aqui, mas eu faço com tranquilidade, porque ela realmente é até de alguém que já passou como gestor dos dois setores, e eu tento trazer um pouco a experiência que eu vi nesse período para contribuir da melhor maneira possível com o debate. Muito obrigado e desculpe aí pelo tempo estourado.